Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas. Na realidade, nós estamos gravando no sábado, mas você está assistindo isso às 19 horas do dia 15. Ai, Fernando, o programa é gravado. Fica sentadinho aí que o fato de ser gravado não vai tirar o brilhantismo do nosso convidado e das questões que a gente tem para tratar aqui. Mas vamos combinar que no domingo de carnaval é muito difícil de arrumar, por mais santo que a pessoa seja, uma pessoa a fim de fazer esse programa ao vivo no dia 15, né? Então nós adiantamos um pouquinho e já foi complicado, já aviso para vocês, porque o sábado de carnaval também é uma coisa difícil do brasileiro largar, né? Então, se você está nos acompanhando aí e é da galera que vê o carnaval como uma mera representação cultural distante, e você usa esse tempo para fazer, né, relaxamento, recompor as energias, ótimo, siga ali. Nós temos um assunto muito importante para falar. Se você é daquela galera que já está quase saindo para a festa, Fernando, estou quase saindo, 19, 20 horas, já começa o tererê aqui. Fica aí também, porque o assunto é importante. E se você está mais para lá do que para cá, e essa frase eu adoro muito, eu não sei se o Rideu, a mãe do Rideu usava essa frase com ele, comigo a minha mãe usava direto, né? Mais para lá do que para cá. Se você é daqueles que carnaval é para passar 4 dias na folia, toma um café bem forte, dá uma chegada mais próxima aqui para entender o que a gente vai falar, porque eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma grave crise de institucionalidade brasileira em período eleitoral, com uma possibilidade de escalabilidade, ou seja, com a possibilidade de sair do controle muito, muito, muito forte. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho sérias dúvidas hoje sobre o que está acontecendo. Eu não sei se é o STF que está nos protegendo da Polícia Federal, eu não sei se é a Polícia Federal que está nos protegendo do STF, eu não sei se é o banco que está sendo imbricado aí nessas questões, que está manipulando todos esses grupos políticos, ou se são os grupos políticos que estão manipulando os interesses do banco. Está uma confusão grande. E por mais que você esteja bem informado, nenhum de nós tem a resposta sobre isso. Eu tenho visto muita gente falar de uma forma até irresponsável sobre as decisões do STF, sobre o que deveria ou não deveria ter sido feito. Vamos lembrar de uma coisa, gente, nenhum de nós teve acesso aos autos, pelo menos nenhum de nós abertamente. Talvez você ou alguma outra pessoa tenha tido acesso, nós não tivemos. E isso significa que nós não podemos falar sobre a qualidade das decisões que estão ali sendo tomadas, nós só podemos ver o estrago institucional que isso vem trazendo para o STF. É óbvio que isso não começou agora, isso começa lá atrás, quando a Lava Jato destrói a hierarquia do judiciário, destrói o pouco de respeito e confiança que nós tínhamos nas instituições brasileiras, invertendo toda a estrutura, destruindo a Constituição, fazendo juízes tomarem decisões como o próprio TRF4 declarou, né, que o juiz Sérgio Moro, na época, o ex-juiz hoje, Sérgio Moro, podia tomar decisões fora da normalidade, porque a Lava Jato era um processo fora da normalidade. Então, legitimou, justificou decisões longe do respaldo das leis e da própria jurisprudência. A partir dali, tudo virou uma grande confusão. É óbvio que tem muita gente feliz com isso, especialmente os grandes advogados, porque nesse momento de bagunça, sempre vale você ter um bom profissional para defender os seus interesses, mas para nós aqui de baixo a coisa ficou realmente muito complicada. Então, nosso convidado de hoje é uma pessoa que trabalha exatamente nessa interseção entre o direito e as condições políticas, é um especialista em direito processual penal, mas trabalha com essas questões do direito e do não direito, nesses momentos de luz e sombra, e foi muito bom, foi muito legal ele ter aceito conversar conosco aqui. Antes de chamar ele, deixa eu sempre pedir para você, não te esquece, é importante sempre deixar o like, de se inscrever nos canais do 247. Esse espaço que nós temos para discutir hoje, esses mandos, desmandos, ou essas condições políticas que nós estamos vendo, ele não surgiu do nada, ele é fruto de um processo político complicado, em que teve como agentes, obviamente, esse grupo de profissionais que hoje compõe o ecossistema de esquerda, de comunicação de esquerda nas redes, do qual o 247 tem uma enorme felicidade de ter, e um orgulho muito grande de ter participado desde o início, mas que tem você aí do outro lado como sócio participe nesse processo. Não te esquece, isso aqui é um espaço social que foi cavocado, nós criamos isso não existia
há 10 anos atrás. Se você for parar para pensar, estávamos todos na mão da grande mídia monopolista e provavelmente não teríamos esse espaço de voz. Então, te inscreve nos canais do 247 e se você puder se tornar membro também, muito obrigado, ajuda a fazer isso tudo funcionar. A gente agradece mais. Eu não vou poder ler todos os membros que estão aqui, porque obviamente esse programa é gravado, mas sintam-se todos muito bem agraciados, abraçados, porque é assim que se faz uma grande luta social por esses espaços, como nós estamos fazendo aqui. Deixa eu chamar o nosso convidado de imediato aqui, o meu querido amigo e professor de Direito Processual Penal em diversas universidades, Fernando Rideu, que é advogado, depois mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, trabalhando exatamente nessa interseção, né, Rideu? Me recordo bem, você é um dos poucos caras no Brasil que trabalha essa interseção do direito nos espaços de exceção, ou como o direito cria esses espaços de exceção, ou como ele se justifica, ou como ele nasce e se reconstrói nesses espaços. É sempre uma área difícil de se pensar, porque é uma interseção de vários espaços, sociologia, ciência política, história, economia e o direito. E eu fico muito feliz de ter te convidado, tu aceitar bater esse papo aqui com a gente, porque eu acho que nós estamos vivendo esse espaço, meu caro Rideu. Eu acho que nós estamos vivendo, e algumas pessoas talvez não tenham se dado conta ainda, uma enorme crise institucional que a gente não sabe ainda onde vai dar, em função dos últimos acontecimentos aí sobre o STF. Então, te agradecer demais a tua presença aqui hoje. Estamos gravando no sábado, não vamos enganar ninguém, né? Senão as pessoas podiam mentir aqui, não, estamos ao vivo, não, estamos no sábado, mas igual te agradecer no sábado de carnaval a tua presença e te saudar novamente por estar aqui conosco, meu caro. Meu querido amigo Fernando Horta, é sempre um prazer, um privilégio bater um papo contigo e fiquei muito feliz com o convite, né? Aqui o 247, na tua presença, fica um espaço ainda mais gostoso de conversar e com boas ideias, certamente. Então, prazer estar aqui contigo. Obrigado, meu caro. Vamos começar com uma pergunta bomba. Porque o negócio aqui é assim, carnaval, a gente não pode ficar pensando, né? Já vamos entrar na situação meio complicada. O STF sai mais forte ou sai mais fraco dessa última reunião que nós tivemos aí no final de semana, que inclusive impressionantemente vazou, era para ser uma reunião fechada, se as pessoas não sabem o que nós estamos falando, na sexta-feira ou na quinta-feira, houve uma reunião só dos ministros, que foi preparada a 7 chaves numa sala onde nem os próprios funcionários do STF puderam participar, todo mundo ali, a princípio era só as pessoas, e de repente diálogos inteiros dessa reunião vazaram para um portal de notícias de direita e foram replicados na íntegra, o que deixou os ministros apavorados. Foi a reunião em que o ministro Dias Toffoli aceitou sair da relatoria de um caso importante envolvendo uma disputa de crimes financeiros no Brasil, e supostamente ele teria saído, né, de bom grado, sem muita confusão, entendendo o que estava acontecendo, eu não me recordo disso ter acontecido em outro momento, um ministro ter aberto mão de uma relatoria tão complicada nessa situação. Mas o que importa da gente saber é isso, Fernando. O STF sai mais forte ou mais fraco desta reunião, dessa mudança de relatoria e das consequências desse vazamento para todo mundo, ainda no dia seguinte da própria reunião, que é uma coisa tremendamente complicada. Na tua opinião, como é que funcionou isso? Rapaz, primeiro passo, a gente precisa situar essa reunião aí numa sequência de passos que levou ao estopim dessa crise institucional, né? Acho que a primeira coisa é a gente compreender. Primeiro, acho que a gente pode fazer essa reflexão em 2 pedaços, né? Primeiro, o que levou ao estopim, que é essa crise institucional, e segundo, o que levou o Supremo a chegar até aqui, mais num recorte temporal mais longo, né? Mas então, vamos começar do comecinho aqui, que é essa última fotografia, né, que traz essa crise institucional. A gente está falando aqui do caso do Banco Master perante o Supremo Tribunal Federal. Mas isso todo mundo fala, né? Isso virou o grande caso do momento, né? Assim como já foi o Mensalão, assim como já foi a Lava Jato, agora é o Banco Master com um potencial talvez tão explosivo quanto, né? Você acha que eles são desse tamanho, Fernando? Você fez essa correlação. Você acha que a crise do Banco Master tem o mesmo tamanho do Mensalão e da Lava Jato?
Acho, especialmente por a gente estar no ano eleitoral, acho que a gente está assistindo aí o começo, acho que a gente vai voltar a falar em breve sobre isso, mas a gente está assistindo aí o começo de algo que pode se tornar, aí está fazendo futurologia, do tamanho dessas outras coisas que vieram atrás, aí com um potencial misturando direito penal, eleições, política, né? Acho que a gente tem algo que pode chegar nessas proporções, mas antes de mais nada, queria, só para a gente entender essa reunião específica, que eu acho que é um escândalo sem precedentes, uma crise que traz uma crise sem precedentes, esse episódio que você narra. Mas veja, hoje você abre hoje não, nas últimas semanas, né, desse ano, né, no início desse ano, você abre qualquer portal de notícias sobre o judiciário, vai estar lá o caso Banco Master, né? Então todo mundo fala de Banco Master. Mas acho importante, né, a gente compreender, assim como entende, batia muito na tecla de a gente entender por que a Lava Jato estava com o Sérgio Moro, né? Isso passou anos e anos e muita gente não entendeu, porque é um episódio muito, né? São circunstâncias ali que um juiz, hoje já está claro, trabalhou para ter um caso, né? Criou lá uma estratégia para ter um caso, né? Agora no É STF. porque a gente trabalha com a ideia do juiz natural, né, Fernando? O Pois juiz é, natural é aquele pois que é. vai julgar qualquer crime que aconteça em uma determinada localidade ou a partir de uma determinada relação. Nós temos regras para isso no direito. O juiz Sérgio Moro mudou essas regras para pegar todos os casos da Lava Jato. É disso que você está falando? Lá atrás, lá no começo de tudo, ele Isso. trabalhou por uma relação de um deputado que era de Londrina. Isso. Ele pegou, puxou e jogou com um vínculo desse deputado, puxou para ele um caso que o posto da Lava Jato nem estava lá, o posto que deu Isso. Os crimes não estavam de acontecendo lá Brasília, na né? comarca Então dele, né? não tinha nada aqui da comarca dele, o posto não era lá, as relações não eram lá, nada era lá, né? Então acho que ponto de partida de uma análise é por que esse caso está no STF. Veja, porque, na verdade, é antes até, né? Qual que é o crime que está se apurando? Porque todo mundo fala, a gente está lidando com o Daniel Forcaro, a quebra do Banco Master e tal. Mas qual que é o crime aí? Veja, acho que esse é o ponto de partida que envolve a gente entender por que isso está no STF. Né? E veja, então é para a gente não tratar de especulações, né? Até falei contigo antes da gente começar que o meu objetivo é mais tratar de fatos, né? Para a gente pegar os fatos. Então, especulação a gente pode ir para todo lado, né? Mas se a gente olhar os fatos, né? Então, se você olhar, hoje em dia todo mundo sabe que o caso do momento é o Banco Master. Né? Mas qual que é o crime que foi praticado? Isso ninguém sabe, isso ninguém fala. Por quê? Porque o simples fato de um banco quebrar, isso não é um crime automaticamente, certo? Quebrar um banco não é um crime. O crime é a gestão fraudulenta dessa instituição financeira. E se o crime for a gestão fraudulenta do Banco Master, isso é uma coisa que não toca o STF. Porque é o caso de primeira instância, certo? O banco quebrou. Beleza, vamos apurar qual foi a fraude, o que teve. Há alguns episódios que aparecem, né? De fundo de previdência de lá, não sei onde, Banco de Brasília, né? Enfim, são episódios que devem ser investigados, mas que dizem respeito a questões pontuais de primeira instância. Por que esse caso vai para o STF, inicialmente? Porque há uma menção lateral, não é o crime que está sendo investigado em si, né? Há um deputado federal que tem foro prerrogativa de função. Só que esse episódio passou, ficou esquecido, ninguém mais fala desse deputado, ninguém mais fala desse episódio. Salvo engano, era uma casa, né, na Bahia que ele teria comprado. Enfim, tem um episódio lá que envolve um deputado, mas que parou. Então, veja, é nebuloso, para a gente dizer o mínimo. Porque essa menção é lateral, que nem tu disse, não é nem menção central, é uma coisa. É um episódio lateral, entendeu? Não é o lance é a quebra do banco, possíveis fraudes que tenham ocorrido. Mas por alguma razão, suscitaram que o STF poderia ser e o STF trouxe para si. O STF trouxe para si o caso. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segue-se que, uma vez no STF, a coisa é sorteada e cai na relatoria do ministro Dias Toffoli. Legal. Por sorteio, não foi indicação nada, foi por sorteio. Por sorteio e caiu nos Dias Toffoli. Beleza. Segue-se, a partir daí, uma série de decisões polêmicas do ministro Dias Toffoli. Né? Isso são fatos, a gente acompanhou pela mídia. Né? Tá lá a questão do sigilo do celular, a questão de que o ministro Dias Toffoli nomearia os peritos para ter o celular, não queria deixar a polícia ter acesso ao celular, há cariações fora do padrão, né? Oitivas acontecendo na sede do Supremo Tribunal Federal, muito criticadas por serem diferentes do que a gente está habituado. Né? Tudo bem. Segue-se, a partir daí,
notícias, né, vazamentos de notícias de relação do principal investigado com o ministro Dias Toffoli, e o próprio ministro assume, né, revela que ele era sócio de uma empresa que vendeu um resort por quantias milionárias, né? Então, essa é a linha do tempo que a gente está vendo os fatos. Ele vem a público e fala, eu era sócio dessa. A gente pode até falar futuramente sobre a necessidade de a gente ter atenção a isso, né? Porque uma coisa é o juiz de primeira instância poder ser acionista de uma empresa. Ele tem ações da Petrobras, tem ação do Banco do Brasil, ok, né? Ele é acionista. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, dado o percurso histórico das últimas 2 décadas, está sendo acionista. Acho que são coisas que a gente pode pensar também. Mas fato é que ele era e que a lei permite que assim seja. Ok. A partir daí surge, né, na última semana, um documento da Polícia Federal, que não veio a público ainda, né? Isso, ora secreto, se fala, né? Só a Polícia sabe. Ora se fala que esse documento seria uma arguição de suspeição, que seria totalmente absurdo a Polícia Federal pleitear a suspeição de um julgador, né? Isso não há precedente no direito. Ora se fala que não, que a Polícia Federal não estava pedindo a suspeição de ninguém, e sim comunicando indícios de crime, o que talvez seja até pior, porque a Polícia Federal estaria investigando um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem prerrogativa de foro, por óbvio, e não poderia investigar, né? Então, assim, há um documento cuja origem é nebulosa, né? E esse documento é repetido ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Segue-se que essas questões, né, se fosse a suspeição, por exemplo, não são julgadas no processo. Né? Marca-se uma reunião entre os ministros do STF, que não é para deliberar sobre o processo, aparentemente, né? Estou falando inteiro. Segundo a nota que foi divulgada pelo Supremo, não foi uma sessão do plenário do Supremo para deliberar. Não, foi uma reunião. Veja, eles não estavam judicando, eles não estavam exercendo a jurisdição, eles estavam numa reunião, né? Reunião. Isso aqui foi divulgado pelo Supremo. E dessa reunião, e aí é outro ponto que a gente pode falar também, porque as deliberações sobre processos do plenário, elas são públicas, né? TV Justiça, o que a gente já se acostumou desde o mensalão, por isso que eu coloco lá o marco do mensalão. Aqui não. Aqui é uma reunião secreta, que não é de judicatura, não é de deliberação, é uma reunião à parte. E dessa reunião sai uma nota, que é uma nota peculiar também, porque fala aí, não é que está acolhendo ou não a suspeição, porque não foi julgada a suspeição, mas uma nota que diz, não cabe suspeição, beleza? Uma nota que... Deixa eu te perguntar uma coisa, se tu como advogado, se tu tivesse que interpor um recurso sobre a nota, tem coisa sobre isso? Não. Existe... Não é como que porque a nota saiu decidindo coisas... E os advogados daquilo, será que eles podem interpor recurso sobre a nota, pedir que recebam? Quer dizer, é uma situação sui generis que você tá narrando aqui, Rideu. Começa a se tratar a justiça muito próxima das coisas peculiares dos interesses pessoais, ou pelo menos fora dos limites da coisa pública. E aí, como é que o advogado intervém nesse processo? Imaginando você como um advogado, se você fosse, você não é, mas se você fosse da causa, como é que você faria para questionar essa nota? Pois é, e assim, é uma coisa que não é, menciona o processo, menciona o caso, mas não foi julgado o caso lá, então não foi proferida, não foi autuada uma exceção, um processo que é uma exceção, né? Uma exceção de suspeição não foi autuada porque ninguém provocou, porque a Polícia Federal disse que não provocou, mas é um relatório que está lá, que tem, aparentemente, pelo que está sendo divulgado na mídia, um conteúdo de investigação de um ministro, sendo que a Polícia Federal talvez nem possa investigar. Sim, né? É um relatório que não se diz o que que foi deliberado numa sessão que não é uma sessão, é uma reunião. Né? Então, olha que coisa, né, peculiar e diferente. Aí dessa reunião sai uma nota assinada por todos os ministros, né, uma nota unânime, e na sequência a mídia divulga trechos, né? Estamos falando de fatos, né? Aí não é da especulação. Ipsis literis, não é assim falando disso que não, aspas. Aspas, um portal lá divulga aspas e segue-se que é noticiado que os ministros ficaram incomodadíssimos com isso e atribuem a alguém a gravação dessa reunião secreta. Veja que coisa maluca, Xará. Veja que isso começar a gente entendendo aí o contexto dessa reunião e por que eu digo que é uma crise sem precedente, porque como que a gente veio parar nisso, percebe? Então o STF pega para si um caso com
uma suposição, com uma questão lateral, sorteia um relator, o relator profere decisões atípicas, muito criticadas por muita gente por serem atípicas. Depois esse relator assume, divulga a público que era sócio de uma grande empresa, de um grande complexo que foi vendido para alguém e recebeu quantias milionárias. Daí sucede que a Polícia Federal ou investiga esse ministro ou suscita a suspeição desse ministro, o STF delibera fora do processo, não julga o problema, mas uma reunião secreta, essa reunião vaza. Isso aí, cara, só para piorar a situação, até sexta-feira de tarde, o ministro Dias Toffoli dizia que ia continuar na relatoria. Havia uma série de pedidos já de 3 ou 4 dias que ele abandonasse, e ele, quinta-feira ele declarou que ia continuar. Aí na sexta-feira pela manhã ele decide sair, tipo assim, mudou em 6 horas depois dessa reunião. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto interessante, o ministro era sócio e parece que vendeu suas cotas, mas só foi receber o dinheiro dessa venda 3 anos depois. Há um lapso temporal entre a venda e a recepção do dinheiro que não é muito bem explicado. Então, só para as pessoas entenderem que, além da confusão dos fatos narrados, em termos jurídicos, que o Rideu está fazendo um esforço aqui para fazer a gente entender, porque mesmo para quem é do direito deve estar complicado entender isso, mas imagina para nós que não somos, Fernando. Mas além disso ainda tem uma série de condições clássicas, né, de probleminhas internos sobre cada um desses atos que gera problema. Mas eu acho que o mais importante você tocou aí. A Polícia Federal está investigando o ministro do Supremo, porque até onde eu sei ela não poderia, ou ela teria que ter pedido a um outro ministro do Supremo autorização para investigar aquele ministro do Supremo. E a gente nem sabe se isso aconteceu, Fernando. Ou seja, você ia dizendo que é um caso sui generis, você usou a palavra escândalo 2 vezes, e eu estou começando a me preocupar mais ainda, porque eu já achava que era complicado antes de te ouvir. Agora eu estou preocupado. Como é que tu acha que a gente entrou nessa e como é que tu acha que a gente sai dessa? Por isso que eu quis contextualizar, né, para a gente não especular, mas para a gente partir desses fatos, que são fatos. Né? Tudo isso que a gente falou aqui são fatos que estão postos e assumidos pelas partes e devidamente contextualizados, para a gente chegar no fim, né, e, como você mesmo concluiu aí, o ministro ele fala, não tem suspeição, ou seja, ele não era suspeito, ou seja, os atos não são nulos, porque a suspeição ela acarreta consequências processuais, certo? Então, se o ministro suspeito praticou atos e a suspeição já era posta lá atrás, né? Os atos não são válidos. A contaminação dos atos. Então, ele não era suspeito, mas diante de tudo ele sai. Então, depois de uma reunião, que não é um julgamento relacionado ao processo, ele se reúne e sai do processo. Então, veja, é daqui que eu quero partir para a gente entender, né? Como que. Porque isso, velho, isso é. Nem o roteirista lá do House of Cards pode construir um negócio tão fora como a coisa que eu narrei aqui, porque isso é totalmente fora da realidade. Eu quero fazer um recorte no tempo para a gente voltar, e esse recorte é arbitrário, o recorte porque eu estou falando aqui, 20 anos atrás. A gente voltar lá para 2006. Né? Eu acho que a gente precisa fazer isso para a gente entender esse movimento, e inclusive você, como historiador, ajudar a gente a compreender e ver que as coisas têm consequência. Né? Se a gente voltar 20 anos atrás eu estava entrando na faculdade, certo? 20 anos atrás eu estava entrando na faculdade. 20 anos atrás o Lula estava com essa, Fernando, estava entrando na faculdade, quer dizer que é novinho aí o cara. Que classe de 20 anos de faculdade, nada, 20 anos em cada perna, não vem com essa. Eu estava entrando na faculdade em 2006. 2006 o Lula estava concluindo o seu primeiro mandato, né? 2006. Pra você ver que o tempo histórico é nada, né? 20 anos no tempo histórico é nada. 20 anos para quem tem 20 e poucos é muito, né? Mas para quem olha historicamente é nada, né? Institucionalmente é nada. Então, a gente volta para 2006, o Lula estava concluindo seu primeiro mandato, o julgamento do mensalão estava se iniciando, não é nem julgamento, o julgamento só foi acontecer lá depois de 2010, 11, 12, né? A apuração do mensalão estava começando, e a gente tinha um cenário institucional, que era um Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional que aplicava o direito a casos concretos que lhe eram submetidos. Veja, eu como estudante de direito, lá em 2006, é a mesma coisa que hoje se pegar um tribunal regional federal de alguma região. Você conhece os jogadores? Não conhece, velho, porque não é do dia a dia, né? O Supremo não era um ator político 20 anos atrás. Não era.
A Polícia Federal não tinha nada, né? A Polícia Federal não tinha nada, não era nada a Polícia Federal. Não era um ator relevante no Não cenário era nada político politicamente, né? Não nacional. aparecia, não tinha Não impacto nas tinha, não decisões tinha, velho. Entendeu? imediatas ali. Apurava crime, assim como a Polícia Civil. Você vê a Polícia Civil fazendo, não vê, entendeu? Então, assim, não era um ator político. Veja, você não sabia quem era o diretor-geral da Polícia Federal, percebe? Como hoje o diretor da Polícia Geral do Federal é um ator político. Não estou criticando aqui, mas porque a coisa veio a se tornar dessa forma, né? Não porque ele queira o atual, porque se tornou um ator político, né? Então, perceba, se a gente faz um recorte de 20 anos para trás, a gente jamais conseguiria compreender esse episódio que eu acabei de narrar 20 anos para trás. Não existe, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Então, acho que, para começar, para responder a pergunta que me trouxe até aqui, né? O STF sai mais forte ou mais fraco? Eu acho que a gente tem que olhar para quando começou isso que trouxe o STF muito forte e possibilitou o STF fazer muitas coisas, e agora talvez esteja colhendo as consequências e os ônus do exercício do poder. Porque a história das últimas 2 décadas do Supremo Tribunal Federal é uma história de assunção de um protagonismo político, né, de assunção de poder dos ministros. Né? Veja, você é muito melhor do que eu sabe como o poder movimenta a história, o que as pessoas fazem pelo poder e durante o exercício do poder, e que a conta chega, né? E que isso a gente vê o bônus, né, do exercício do poder, deve ser muito bom, porque muita gente coloca tudo à frente, o poder à frente de tudo, né? Tudo para chegar ao poder. Então, o exercício do poder deve ser algo realmente regozijador, né? E o Supremo adquiriu um poder absurdo se a gente olhar para as 2 últimas décadas. Nenhuma outra instituição no Brasil, né? Talvez se a gente olhar até para fora, vai ser difícil achar outra instituição que nessas últimas 2 décadas tenha assumido tanto poder quanto o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Acho que isso não sei se você concorda comigo, mas essa é a percepção que eu tenho. Não, concordo em tudo. Inclusive, me recordo de uma fala da Hillary Clinton, ainda no governo Barack Obama, no primeiro governo Obama, quando ela é perguntada sobre o protagonismo da Suprema Corte norte-americana, e ela dá uma entrevista muito clara dizendo: olha, eu nunca tinha visto a Suprema Corte norte-americana se arvorar direitos de discutir legislativamente as coisas e executivamente as coisas. E naquela época já se dava conta desse crescimento do protagonismo da Suprema Corte norte-americana, que é muito mais recatada que o STF no Brasil, vamos dizer isso. Né? Então, assim, não é só no Brasil que isso está acontecendo pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos. Eu não tenho essa percepção com relação ao restante da Europa, mas concordo contigo, eles estabeleceram um espaço de protagonismo de poder semelhante ao legislativo e ao judiciário, e ao executivo. Eu acho que até maior, tá? Eu acho que até maior. Por quê? Porque, né, no ambiente jurídico, né, existe um debate muito interessante assim do século XX para cá, né, que no fim das contas, quem isso sabe melhor do que eu, né, mas quem exerce efetivamente o poder soberano, né? Carl Schmitt atribui essa figura ao líder, à liderança carismática do líder do executivo, né? Kelsen, por outro lado, já traz esse poder de dizer o direito em última instância a uma corte de jurisdição, né? Um poder judiciário. Então, é o executivo ou o judiciário que tem, no fim das contas, o protagonismo de, nas palavras do Schmitt, declarar a exceção, né? Aonde está ancorado o sistema? Numa norma carismática, numa liderança do executivo, ou numa norma jurídica, que é a Constituição? No nosso caso, adere-se à Constituição, e uma Constituição aberta, né? Uma Constituição que trata de muitos temas. Então, houve no Brasil condições de possibilidade para que a última palavra fosse sempre do Judiciário, e no Judiciário a última palavra sempre do Supremo Tribunal Federal, e a gente viveu, nos últimos 20 anos, um fenômeno de intensa
aí acho que existem duas vias, né? Intensa judicialização da política e intensa politização do judiciário. Intensa judicialização da política involuntariamente para o STF, porque os temas foram chegando ao STF. Então, o que eu coloco como judicialização da política, né? É levar ao judiciário os grandes temas da política. Perceba que todos os últimos grandes temas da política foram levados ao judiciário. Então, as questões foram... reclamou disso, né, Fernando? Porque reclamaram esses tempos os ministros numa sessão aberta, inclusive, dizendo que as oposições minoritárias levavam sempre ao STF quando havia perda política. Então, determinadas estruturas, determinados grupos perdiam e aí judicializavam. Então, teve ministro dizendo, olha, não é que o judiciário passou a tomar ditatorialmente as rédeas da coisa, mas ele foi provocado por grupos políticos minoritários a se posicionar sobre a defesa de determinados bens públicos e, a partir daí, o STF assumiu esse protagonismo. Essa explicação te parece suficiente para dar conta do fenômeno ou não? Assim, é uma defesa mais institucional do Supremo, mas não é suficiente, porque você fala, não, você submete aos temas, esses temas são submetidos ao Supremo, o Supremo não pode silenciar sobre isso, mas pode muito bem dizer, olha, sobre isso é uma questão de política, não, como disse várias vezes já, né? Como fez na Lava Jato. Quando não lhes interessa, né? Esse tema é político, ou esse tema é de outra instância, esse tema não. Veja, há regras, né? Há regras. Eu acho que num projeto de ampliação do poder, interessa, sim, ao Supremo que muitos temas políticos sejam judicializados. E muitas coisas são corretamente postas. Né? Há diversos precedentes do Supremo que, em questões, foram importantes institucionalmente. Né? Mas se você parar para pensar, o grande tema da política, que é o financiamento das campanhas, foi decidido pelo Supremo, cara. Da política eleitoral, que eu digo, né? Então, assim, cara, veja, até isso, né, que é o coração de todo o sistema eleitoral, foi decidido pelo Supremo. A proibição de contribuição de pessoas jurídicas, né? E a definição de regras do fundo, tudo parte do Supremo, né? E há outro fenômeno que se completa a isso, e aí torna esse caldo direcionado a uma concentração de poder, que se de um lado a gente tem a judicialização da política, de outro lado, em muitos episódios, a gente vai ver a politização do judiciário, que aí é mais grave ainda. Né? Então, é o que está acontecendo agora, né? Saiu a notícia hoje, inclusive, de que o Alexandre de Moraes também teria uma ligação de empresa com sociedade, que o diretor da Polícia Federal também teria viajado a convite do Banco Master. Então, se começa a botar tudo na mesma cesta e se dizer aquela tese assim, todos os que estejam infectados com alguma questão do Banco Master, então precisam se afastar desse processo. Isso é uma politização da justiça, porque a gente começa a excluir sujeitos que deveriam ser protagonistas desse processo a partir de critérios completamente estranhos à justiça, me parece, ou estou errado? Mas eu acho que é mais do que isso. É isso, mas é mais do que isso. É o sistema começar a funcionar com códigos políticos, né, decisões jurídicas, judiciais, serem proferidas com códigos políticos. Né? Isso parte de uma abertura semântica de se tratar princípios constitucionais como uma abertura para se dizer qualquer coisa. Então, eu falo de dignidade da pessoa humana, então eu falo qualquer coisa sobre isso, né? O que não é assim, em nenhum lugar do mundo funciona assim. A moralidade do direito não é a moralidade do intérprete, é a moralidade da Constituição. Veja, é o que está posto na Constituição. O que é o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana? É o que está na Constituição, não é o que você acha, não é o que eu acho, percebe? E muitas vezes isso começa a ser desvirtuado para o que eu acho. E quando vai no que eu acho, a gente tem uma politização do funcionamento da justiça. Deixa de ser a aplicação. A norma, ela não precisa necessariamente ser, ela não precisa necessariamente ser interpretada para ser aplicada? Sim, mas esse é o lance. Interpretada a partir de critérios, mas a partir de critérios da própria norma. Então, uma interpretação de uma Suprema Corte, ela tem que se pautar nos valores da Constituição, não nos valores do ministro. Acho que é muitas vezes. Chegou nesse ponto. Né? Você chegou no ponto em que as pessoas querem ouvir. Como é que faz essa diferenciação? Como é que eu faço a interpretação da Constituição e não do ministro, se é o ministro que está dizendo, olha, a Constituição diz isso e diz aquilo? Vou te dar um exemplo claro, que você viu isso e lutou junto com a gente nessa situação. A Constituição brasileira dizia que não podia prisão
antes do último recurso possível, provável. Estava lá escrito na Constituição, e nós tivemos um STF dizendo abertamente não. Não é isso que a Constituição diz. Me lembro do Barroso dizendo isso, a Constituição precisa ser interpretada à luz das demandas sociais no século XXI. É isso que você quer dizer quando você inicia o programa dizendo talvez o que esteja acontecendo no STF seja o rebote da própria liberalidade com que eles trataram esse sentido de poder ali atrás. Porque é isso, eles é que interpretam, e se a gente discutir da interpretação, vai cair num deles também. E aí, Fernando, eu quero que a gente tenha muito cuidado aqui, porque nós estamos nos aproximando perigosamente do argumento da extrema-direita para destruir a estrutura do STF. Porque a extrema-direita argumenta exatamente isso. Eles fazem as leis que eles mesmos interpretam, que eles mesmos aplicam e que eles mesmos definem quais são os limites e as exceções dessa estrutura legal. Como é que a gente resolve esse problema, Fernando? E esse, claro, se você tiver a solução, nem conta. Vamos guardar, vamos escrever um livro, fazer curso para ganhar dinheiro. Não estou querendo que você resolva, mas ajude a gente a pensar nisso. Você captou exatamente o ponto. Quando você, a pretexto de interpretar uma norma da Constituição que estabelece claramente, claramente, que todos são inocentes até que haja o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. É o termo que se usa, né? Trânsito em julgado. Então, assim, a partir do momento que você pega isso, né, e faz uma coisa lá, não, mas veja bem, a sociedade, a Lula pode, tal, né? Você politiza, você traz critérios políticos para algo que deve ser jurídico, que é a interpretação normativa. E esse é um exemplo muito bom, mas como esse há centenas de outros, né, em que as decisões foram sendo politizadas. E aí qual que é o fenômeno, né? Que potencializa tudo isso, né? Há elementos. Então, uma Constituição aberta permite isso. Outro elemento que permite isso, né? A TV Justiça transmitindo todas as sessões do Supremo. Então, por isso que os caras não podem deliberar certas coisas numa sessão, tem que fazer uma reunião secreta, porque você percebe? Confundindo comunicação com participação e com inclusão. Né? Porque uma coisa é o judiciário se comunicar e ser transparente. Outra coisa é o judiciário permitir participação decisória a determinados grupos, ainda que seja via pressão de redes sociais, como a gente viu acontecer na época do Lula. E querer prestar conta. Então você veja, na época da Lava Jato, os ministros ali, o mensalão mesmo, faziam aquela encenação do voto para passar na TV. Não, né? O exemplo que eu uso sempre quando eu vou falar disso é aquele voto, acho que da Carmen Lúcia, quando ela vai fazer o voto sobre a possibilidade ou não do presidente Lula ser candidato, e que ela no dia anterior, os ministros militares, os generais militares fizeram um monte de twitters ameaçando e dizendo que a ordem ia ser rompida, e no dia seguinte ela faz um voto completamente alucinado. Até hoje ninguém consegue entender o que ela quis dizer, porque ela vota com a maioria, mas não existe a maioria antes dela votar, então assim, parece que ela já conhecia uma maioria que não deveria ser de conhecimento, e ali a gente faz essa relação muito clara, quer dizer, em sujeitos de poder, utilizando essas novas tecnologias de comunicação, impondo ao STF uma pressão que ele não deveria sofrer e não deveria sentir para tomar as decisões, ou pelo menos era isso que se dizia. Pois é, e aí, veja, então, daí a TV Justiça, né, e o que eu faço um gancho aqui, por que os ministros precisam se reunir numa sala secreta? Porque as sessões são públicas, né, então aquilo vira um reality show, o próprio julgamento do golpe virou um reality show, percebe? O ministro Alexandre de Moraes, aqui, virou um reality show. Então, assim, nenhuma outra corte do mundo opera dessa forma, com julgamentos criminais sendo transmitidos ao vivo. Não existe isso. Não existe. O que existe a Corte americana não permite nem foto. A Corte americana, o cara tem que entrar e fazer desenho. Isso que eu ia falar exatamente isso. O que existe é o contrário. Nos casos criminais, você não pode nem divulgar nomes e nem divulgar imagens. Na Europa também, só me engano, no Reino Unido, você tem lá os desenhos, tá? Porque o jornalista pode acompanhar, mas não pode gravar, né? Nenhuma hipótese. Então, veja, são elementos que a gente vai montando um quebra-cabeça. Aqui não estou fazendo juízo de valor, né? Falando que o que está certo, o que está errado, quem é picareta, quem não é, quem é bandido, quem não é, quem é mocinho. Estou trazendo os fatos para a gente entender como que o Supremo Tribunal Federal se tornou um agente político central. O ambiente do Supremo se tornou a arena política
que tem protagonismo no nosso ambiente hoje, todos os temas são levados para lá, e muitas vezes os temas que são levados para lá são tratados com critérios políticos e não jurídicos. Então, né? Tudo isso para a gente chegar aqui, nesse momento, para a gente conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. Né? Porque, e aí, esse eu acho que é o meu ponto, né? Trouxe aqui o papo até aqui para a gente chegar, talvez entender alguma coisa, que é o exercício do poder, especialmente num poder que se aproxima ao poder soberano, de interpretar por último a Constituição, é um exercício do poder que vai se espraiando para todas as esferas, que traz um bônus, né? Imagino que isso traga muita satisfação para que haja tamanhas disputas pelas indicações, o que não existia no passado. No passado o presidente indicava lá, que era uma coisa mais, né? Não tinha, né? Não tinha esse olhar de perto como tem hoje, a sabatina do Messias, quando vai ser, quando não vai ser transmitido, como não vai ter ingresso, vai ter bets, vai ter aposta para sim, aquela coisa que no meio. Então, assim, não tinha isso, cara. Não tinha isso. Como que hoje tem? Né? Eu acho que é esse o ambiente, né, que faz com que a gente chegue hoje numa situação em que, ainda mais casado com o período eleitoral, né, a política, e tanto a política no sentido das deliberações da vida comum, quanto a política eleitoral, estão sendo travadas as disputas políticas eleitorais, as disputas políticas cotidianas da vida estão sendo travadas no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o exercício desse poder, que traz os bônus, agora também está cobrando de forma cada vez mais intensa os seus ônus. Né? Não acho que a gente tenha elementos para apreciar a conduta individual do ministro Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes. Acho que tudo está no campo da especulação por hora. Mas acho que esses elementos de confronto entre a Polícia Federal, que assumiu um protagonismo também que jamais existiu, dos últimos 15 anos para cá, a Polícia Federal, né? Para o STF, que dos últimos 20 anos do mensalão, Lava Jato, processos do golpe, acertou e errou muito, né? A gente também não pode negar o quanto que o Supremo acertou. Se não fosse o posicionamento firme do Supremo Tribunal Federal, a gente teria tido um golpe de Estado. Né? Então o Supremo acertou e o Supremo errou muito e acertou muito, mas de todo modo assumiu um protagonismo político muito intenso. E agora a conta está chegando. Né? Porque agora não se estão a levantar argumentos jurídicos, porque o ministro errou, o ministro acertou na decisão. Não. Todo o debate são argumentos políticos. Não, porque o ministro faz isso, porque o ministro faz aquilo, porque tem... Veja, é um enfrentamento num campo que o Supremo Tribunal Federal não foi preparado para isso, não foi pensado para isso, mas que, queiramos ou não, é o que está acontecendo. O que você coloca aqui, Hideo, me corrija se eu estiver errado, é assim, o mesmo princípio que leva a Carmen Lúcia, por exemplo, a receber um prêmio das organizações Globo de juiz do ano, dar discurso, bater em palma, todo mundo saber quem é o nome dela, lá ir nas ruas, as pessoas saberem. O mesmo princípio de partilha de poder que faz isso leva a sociedade também a se achar legítima para querer saber quais são as cotas que os ministros tinham nas empresas manifestadas em que eles estão em julgamento. Quer dizer, são os dois lados da mesma moeda, é o que você está dizendo. A superexposição do Supremo leva a sociedade a achar que tem legitimidade tanto para aplaudir um prêmio, ficar feliz e criar uma torcida pró-ministra ou pró-Gilmar Mendes ou pró-Alexandre de Moraes. É o mesmo tipo de relação social que leva essa sociedade a achar que precisa saber da vida financeira de um determinado ministro para dar a ele legitimidade de participação como juiz de um determinado caso. Você está colocando que essas são as duas moedas, e por isso aquele protagonismo que foi alcançado agora está cobrando um espaço próprio. Mas eu queria te perguntar, além disso, a seguinte situação. Muita gente defendeu lá atrás uma coisa chamada de independência da Polícia Federal. Inclusive foi bandeira, e a bandeira da extrema-direita hoje, porque a extrema-direita sabe que a instituição Polícia Federal, como qualquer instituição de polícia, ela forma os seus quadros de uma maneira muito, vamos dizer assim, deliberada, cultura institucional de extrema-direita. Então, se defendeu uma independência da Polícia Federal. E na época, eu me lembro, e eu
inclusive me filiava a esse grupo de pessoas que diziam que a Polícia Federal não pode ser independente de forma nenhuma do Poder Executivo, ela é parte do Poder Executivo, ela tem que ter no máximo uma independência funcional, ativada a partir de um controle processual de investigação, mas mais do que isso não. A minha pergunta para ti é essa. Esse episódio no Supremo Tribunal Federal, que surge agora, eu até conversei contigo antes, né? Parece que nós temos agora um terceiro espaço na justiça, porque antes era o mundo, os autos, né? As coisas estavam nos autos, e agora tem a investigação da Polícia Federal, que não está nos autos, que não está no mundo, mas que faz ministro cair, que pode fazer juiz cair. Você acha que nessa situação nós temos que trabalhar por maior independência da Polícia Federal nesse processo, ou nós temos que dar 2 passos atrás e verificar onde essa independência até agora nos levou? Porque, se não me recordo, ou foi o ministro Mendonça, ou foi o ministro Dino, um dos dois, que mencionaram isso nessa reunião fechada, né? Então, quer dizer que agora o delegado vai escolher quem é o juiz do caso. E isso me parece muito preocupante, porque a gente sempre ouviu a direita falar na história do a gente prende, o policial falando, né? A gente prende e o juiz solta. Do tipo, a gente quer um juiz que não solte as pessoas. Então, a gente estaria se aproximando dessa grande revolução por baixo na justiça, empoderando a Polícia Federal, ou não? Ela está no caminho certo e ela tem que ser fortalecida para continuar operando esses caminhos. O que você pensa a respeito disso? Então, só um passo antes, né? Acho que você resumiu bem aí o que a gente tratou no começo, mas só acrescentaria um ponto. Não é só a sociedade que percebe os meninos dessa forma e faz essas cobranças, né? Isso chegou a tal ponto que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal assim o percebe e assim propõe criar um código de ética diferente dos demais magistrados. Percebe? Então, assim, o código de ética do ministro Fachin não era um código de ética para a magistratura. Porque para a magistratura já tem, né? Já tem a lei orgânica da magistratura, tem o CNJ. O que o ministro propõe ali, e eu acho que essa é a sutileza que muitas vezes passa despercebida, né, do Toro. É o ministro falando, não, nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, temos que ter um código de ética diferente dos demais magistrados. Nem sei se isso é bom ou se é ruim, mas é o fato que ele colocou. Percebe? Então, assim, é o próprio Supremo reconhecendo essa demanda da sociedade como legítima. Porque, veja, você se torna um agente político, né, um agente com um protagonismo político, que muitas vezes... Sem mandato. Sem mandato, mas, de certa forma, nomeado por alguém que tem mandato e aprovado por outros que também têm mandato, mas você em si não foi eleito por ninguém. E o problema é isso, é não ser eleito e não ter fim o teu mandato, porque é isso que eu queria dizer, no Legislativo eles têm fim. Pois é. Então, e também acho que tem uma carência aí de maturidade em algumas nomeações, de não perceber a grandeza do chefe do executivo, não perceber a grandeza do ato dele. Ele não deve nomear a confiança que motiva um presidente a nomear um ministro da Suprema Corte, ainda mais nas nossas circunstâncias, não deve ser uma confiança pessoal, deve ser uma confiança institucional de adesão ao projeto político que o elegeu. Acho que isso é fundamental, né? E muitas vezes isso não é observado. Então, daí advém a legitimidade dessa nomeação. Então, o que não acontece no caso, já deixo claro, do Messias. O Messias, acho que sim, é um cara imbuído dessa confiança política, não da confiança apenas pessoal, que eu acho que isso é essencial para que haja uma legitimidade efetiva na escolha. Mas, então, acho que só para a gente fechar aquele outro tema, esse pacote completo vem não só da sociedade, mas dos próprios ministros reconhecendo, e aí acho que vem ao caso a gente pensar, o magistrado de primeira instância ele pode ter outra ocupação, ele pode dar aula, realmente, eu dou aula, sou professor, sou contratado, tenho carteira assinada e tudo mais. Agora, e um ministro do Supremo, a quem são submetidos interesses estratégicos do país, ele pode apenas não dar aula numa faculdade, mas receber por palestras, né? É isso que o ministro Fachin está dizendo, no fim das contas. Quais palestras? Porque uma coisa é dar aula, outra coisa é dar palestra, né? Da palestra está muito mais próximo de influencer do Instagram do que de professor de carreira do magistério, percebe? Esse tipo de palestra, né? Pode ter faculdade, pode ter instituto, pode ter participação em qualquer empresa. Uma coisa é o juiz da primeira instância, que o cara é o juiz de uma comarca qualquer lá, ele tem ações da Petrobras e do Banco do Brasil. Acho que é a isso que a lei orgânica da magistratura fala, quando fala o ministro pode ter ações de uma empresa. Beleza? Agora, e o
ministro do Supremo. Será que não é diferente? Será que não é uma coisa diferente, né? Você pode ter ações, mas você ser o acionista de uma SA da sua família, será que é a mesma coisa do juiz que tem ação de ações de uma empresa gigante? Então, acho que são nuances que a gente vai vendo e é uma via de mão dupla. Não é só a sociedade cobrando os ministros. Hoje, né, a gente já percebeu, do fim do ano para cá, que são os próprios ministros cobrando uma ética do colega. Porque ao buscar um código de ética diferente da magistratura e para os próprios colegas, qual que é a mensagem? Bom, a gente é diferente dos demais, realmente, e eu estou incomodado com as tuas questões, com a tua percepção ética. É esse que é o recado que está sendo passado, certo? Então, assim, não quero entrar aqui no mérito da necessidade ou não do oportunismo ou não dessa medida, mas essa medida, né, houve. Então, acho que isso é um fato. Ponto de partida aí da nossa reflexão. E sobre a tua pergunta, também, eu acho que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, uma polícia que defenda uma autonomia. Polícia autônoma, percebe? Como se fosse um poder o legislativo, o executivo, o judiciário, que são poderes independentes e harmônicos entre si, e aí tem também a polícia. Cara, não existe isso, velho. Isso não existe. Nenhum país democrático, isso não existe. Uma república não existe. Simplesmente não existe, né? Polícia com autonomia. É claro que eu não estou falando aqui do delegado federal, ou do delegado estadual, ou o delegado da Polícia Civil, o delegado da Polícia Federal. Ele, enquanto atuante no inquérito, ele tem autonomia para definir como que ele vai organizar a investigação. Isso é uma coisa. E dentro das regras do inquérito, né? Dentro das submetido ao inquérito. Porque, veja, o inquérito ele é presidido pelo delegado, mas o delegado presta contas, o inquérito tem prazo, ele vai para o juiz, volta, o inquérito tem um destinatário final, que é o promotor de justiça, o procurador da República. Não estou falando do trabalho em si do delegado. O trabalho em si tem que ter autonomia para executar aquele escopo. Né? Isso é óbvio. Agora, a polícia, questão orçamentária, questão de direcionamento estratégico, ela está vinculada ao Poder Executivo, isso é evidente. Então, assim, não dá para se colocar dessa forma a autonomia. Não é. O que deve ser resguardado é a autonomia do delegado no seu trabalho, isso sim, isso sem dúvida, né? Mas, de novo, aí eu volto a gente projetar, né? Os 20 anos atrás, ninguém sabia o que era a Polícia Federal e o que era o STF. A gente chegou a esse ponto depois de um incessante percurso de acúmulo de poder, né? Concentração de poder, tanto no Supremo quanto na Polícia Federal, que hoje, ao que me parece, né? Estou falando com base nos fatos que são divulgados. Há uma rota de colisão entre polícia e Supremo. Né? Do que foi divulgado da reunião, do que já vinha sendo feito nesse caso, há uma rota de colisão que é preocupante, para dizer o mínimo, num médio e longo prazo. E é por isso que eu comecei dizendo que talvez a gente esteja diante de um fenômeno do tamanho de mensalão, do tamanho de Lava Jato, do tamanho de julgamento dos atos golpistas, que se a coisa não for contida institucionalmente no ano eleitoral, com instituições se debatendo aí, pode gerar um impacto semelhante. E é isso, a gente está no finaleira, a gente tem mais uns 5 minutinhos ainda aí de programa, e é exatamente isso que eu queria te perguntar agora, né? Saiu hoje a informação de que a oposição estaria comemorando a relatoria do ministro Mendonça. Já faz algum tempo que nós temos essa percepção de que o STF não é um órgão colegiado, mas são várias ilhas, né, que decidem sozinhas as suas questões e se embatem muito. Para sair dali uma decisão colegiada é um custo bastante grande, vem crescendo, inclusive, esse custo nos últimos anos. Então, a gente enxerga o STF como 10, 11 ilhazinhas separadas, cada um com poder total sobre o que está acontecendo. Então, a oposição estaria comemorando a entrada do Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro, em um ano de eleição, como relator desse escândalo, desse processo do Banco Master. E já o Mendonça também vai ser, ele e o Nunes Marques, eu acho que ele vai ser vice, mas eles vão estar na presidência e na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E o Mendonça já hoje deixou bem claro que o desfile de escola de samba homenageando Lula pode ser entendido como propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada, já aderindo a uma tese que a oposição vem defendendo, numa situação estranha, de um juiz se manifestando fora dos autos sobre um assunto em que ele vai necessariamente operar.
Então veja que os agentes já estão avançando seus microespaços de poder, para a gente usar aqui uma percepção muito clássica da sociologia no século XX. Eles já estão avançando seus micropoderes, ainda que esses micropoderes não sejam muito micro, a gente está falando de ministros do Supremo, mas já há um avanço nisso. Você expõe essa grande crise de legitimidade do STF, como nós chegamos. Qual é o limite disso em período eleitoral, Fernando Rideu? Eu queria te perguntar isso, porque a gente viu o Lava Jato, a gente viu o próprio Mensalão, a gente sabe que isso teve impacto decisivo na eleição de 2018. Se Luiz Inácio Lula da Silva tivesse podido concorrer à eleição de 2018, é muito provável que ele tivesse ganho, nós não tivéssemos perdido 400 mil brasileiros que nós perdemos, que é o excedente do que o mundo perdeu na Covid, 400 mil, 300 mil, foi só em função da incompetência e crime de Bolsonaro. Então, houve um impacto muito forte na nossa vida. Como é que você percebe isso agora, nesse período de eleição? E depois que você conseguir formular a sua resposta, coloque uma pitadinha de Donald Trump nesse processo todo e me diga qual é a tua percepção de risco sistêmico que nós temos, pensando em legitimidade de poder, em eleições e numa certa regularidade, calma do país até outubro. O que você imagina que vai acontecer? Não só não ter podido concorrer em 2018, né? Acho que é importante dizer que ele foi silenciado em 2018, né? Ele foi silenciado, não podia nem dar entrevista. Não podia fazer campanha para Haddad. Não pôde dar entrevista, né? Então, assim, houve um silenciamento completo. Então, veja, né? Eu coloco um pouco dessa trajetória da minha tese de doutorado, que você citou no começo, né? Que eu trato do processo penal de exceção, de como o processo penal foi manipulado politicamente para se construir um projeto político, né? E eu acho que esse foi o ápice, né? Então, aquela curva que começa com mensalão, passa por jornadas de junho, ali, aquela coisa esquisita de legitimar um combate à corrupção a qualquer custo, a coisa vai escalando, Lava Jato, impeachment da Dilma, condenação do Lula, prisão do Lula, silenciamento do Lula, tudo isso é Supremo Tribunal Federal. Se não diretamente, mas a coisa sempre chega no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é Supremo Tribunal Federal. Aí, depois veio o conserto, né? Uma tentativa de remendar aquilo. Quando o Gilmar Mendes se dá conta do que fez e começa a perceber. A volta minimamente de uma institucionalidade, de falar, pô, peraí, velho, condução coercitiva não pode. Né? Então, veja, durante um tempo pôde fazer condução coercitiva. Você pegava o cara às 6 horas da manhã, levava para a delegacia, tomava o depoimento dele, tomava o celular, e depois não pôde mais. Mas a lei não mudou. Percebe, Fernando? A lei não mudou, velho. A lei é a mesma desde sempre, não mudou a lei. Entendeu? Tipo assim, nunca pôde fazer condução coercitiva. Aí, não, agora não pode mais. Aí depois conserta, a norma constitucional não mudou, né? A culpa, a prisão enquanto pena, continua dependendo do trânsito julgado. A Constituição sempre disse isso, velho. Não mudou. O que mudou foi a interpretação. Aí foi voltando à normalidade, certo? Foi voltando a uma institucionalidade. Aí depois, diante das atrocidades cometidas pelo Bolsonaro e da efetiva tentativa de um golpe de Estado, a coisa vai tentar, não, agora vamos condenar o Bolsonaro. Tentando matar ministros do Supremo, vamos lembrar disso. O Alexandre de Moraes tinha um plano de assassinato dele e da sua família. E aí vai sendo apurado e tal, mas a coisa vai de uma forma de... a institucionalidade tenta voltar ao mínimo de interpretação constitucional, mas o acúmulo de poder só se intensifica. Então a gente pode colocar eras assim, né, de juízes popstar. A gente não existia juiz popstar antes de Joaquim Barbosa. Esse é o primeiro. Né? Esse é o primeiro agente do judiciário que vira um popstar. Aí depois vai ter muitas outras Joaquim coisas. Barbosa é a Madonna do nosso judiciário, é isso? Só para... Começa ali. Juiz popstar começa ali. Aí depois vai ter outras coisas. Tem até policial federal de popstar, japonês da federal, que vira, né, meme e tal, deu outro policial lá. Mas Sérgio Moro, aí a gente pode separar em eras, né? Tem a era Joaquim Barbosa, a era Sérgio Moro, a era Alexandre de Moraes, né? Todos, pro bem ou pro mal, pro certo ou pro errado, são juízes protagonistas, né? São juízes que assumiram para si e tiveram aí a concentração de um poder político, efetivamente, né? de repercussão política intenso. Então, a gente está passando por todas essas fases.
e numa tentativa de voltar à normalidade institucional, só que essa normalidade volta com um Supremo que continua superpoderoso. Então, o que fazer diante disso? E aí, essa minha crítica não é uma crítica às pessoas que compõem a instituição, efetivamente individualizada, mas é uma crítica, porque nada depende de uma só pessoa. A Lava Jato não dependeu só de Sérgio Moro, né? Se não fosse a mídia, não existiria Sérgio Moro. Se não tivesse sido o apoio midiático TRF4, o próprio e do poder econômico e das coisas estranhas que aconteceram, todas as estranhas que aconteceram, né? Não teria acontecido o Sérgio Moro, né? Então, assim, nunca é uma coisa só, nunca é uma pessoa só. O que me parece que movimenta esses nossos últimos 20 anos são sempre reuniões de interesses circunstancialmente urdidos num propósito, percebe? Então, assim, agora, e acho que essa leitura que a gente vai ter nos próximos meses e desse ano, quais são, para te responder a pergunta, né, que eu não sei, não tenho uma resposta, mas quais são os interesses circunstancialmente reunidos especificamente nessa crise, né? E como eles vão se acomodar. Então você me diz, agora temos um novo relator sorteado, André Mendonça, que o próprio André Mendonça vai ser o vice-presidente do TSE, teremos um outro juiz que foi nomeado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, como presidente do TSE, temos declarações da Carmen Lúcia, a atual presidente do TSE, dizendo que esse desfile de Lula é uma coisa muito estranha, pode gerar questões eleitorais, todos se manifestando por questões que eles vão apreciar antes do evento, fora dos autos. Então, assim, são interesses que vão se acomodando ali. Do mesmo jeito que eu vi você dizendo aqui que tem oposição comemorando, já vi gente dizendo que tem governo comemorando a Mendonça também na relatoria. Então, assim, que suposições tem de todos os lados. O fato é que há interesses poderosos, porque agora a gente tem um outro elemento aqui, né? Então, a gente tem todo o poder político, representado pelo Centrão e todas as adjacências, temos o poder no judiciário, o executivo, e agora temos um grande banco, os interesses de todo o sistema financeiro imbricados nos desdobramentos futuros desse caso. Então, veja, essa, para mim, é a combinação explosiva que pode gerar violações e propostas e projetos para todos os lados, a depender de como esses interesses circunstancialmente reunidos se acomodarão. Ou seja, quem está esperando um ano de 2026 só sujo por conta da disputa eleitoral, agora começa a se preocupar também com essas outras instâncias de participação do poder, que me parecem que claramente ganham força nessa situação e que não deixa nem um pouquinho a gente feliz a respeito da nossa democracia. Fernando, não sei como é que você imagina isso, mas eu tenho visto com muita apreensão, porque me parece que vai entrar nessa discussão também Estados Unidos, os interesses sobre terras raras, o interesse de fragilizar, por exemplo, o projeto de independência e soberania tecnológica do presidente Lula. Ou seja, essas coisas todas em ano eleitoral são colocadas no mesmo balaio e chacoalhar. E antes, a gente ainda tinha uma certa percepção de que o judiciário conseguia separar o joio do trigo, estabelecer limites, construir pontes nesses caminhos e dar decisões que eram sustentáveis do ponto de vista técnico e jurídico. Mas, ouvindo o Rideu aqui, a gente percebe que até isso está em risco. Por isso que ele falou, e eu concordo em gênero, número e grau contigo, Fernando, de que nós estamos numa crise institucional muito grande. Eu acho que a gente ainda não deu a devida atenção para o tamanho do buraco que está se abrindo. Tem muita gente comemorando a manifestação do ministro X, a manifestação a Polícia Federal que trouxe provas, mas ninguém está vendo a coisa como um todo. Eu estou muito preocupado com relação a isso. E queria te agradecer demais a tua presença aqui e a forma como você trata isso, sem fulanizar, porque o nosso grande medo era isso, é ficar botando a culpa em fulano, beltrano, ou ficar discutindo decisão que a gente não conhece, porque não viu os autos, e ser como um profissional completamente diferenciado, soube fazer essa discussão aqui e nos trazer ainda mais a percepção do tamanho do problema. Se você tiver a solução, Fernando, me dá uma ligadinha, tá? Não fala para ninguém, não. Vamos trabalhar nós aqui. Eu nem falei, eu te deixei sem resposta, eu nem falei sobre isso, mas acho que é só para a gente fechar aqui. É interessante a gente observar, né? Acho que você traz um ponto que é fundamental. O papel dos Estados Unidos. Porque, veja, aqui, enquanto aqui a gente tem o fortalecimento do judiciário, nos Estados Unidos a gente tem o fortalecimento da liderança do executivo. Né? Se aqui disse que o STF pode tudo, lá o Trump pode tudo, né, hoje. Então, e aí eu acho que a gente está exatamente aqui que a gente vai ter
mais clareza nos próximos meses, que é, hoje a gente sabe qual foi o papel dos Estados Unidos no fortalecimento do sistema de justiça como uma instância para derrubar o Lula, a Lava Jato, certo? A gente sabe, Hoje a gente enxerga, né? Se não teria havido Sérgio Moro sem a mídia, mas não teria havido Sérgio Moro nem força-tarefa nenhuma sem o apoio dos Estados Unidos. Hoje está claro. Não é mais uma teoria da conspiração, são evidências, né? Agora, qual vai ser o novo passo dos Estados Unidos? Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro está lá contando que vai ter um passo, né? E tenho certeza que tem muita gente falando, não, agora o Lula virou o chapa, best friend do Trump. Eu acho que nem uma coisa nem outra, né? Nem o que o Eduardo Bolsonaro está dando como certo, e nem aqueles que estão dizendo que a coisa já tranquilizou e se acomodou. Eu acho que sim, vai ter desdobramentos que a gente vai, nos próximos meses, perceber com mais clareza qual vai ser o papel. Hoje a gente sabe qual foi na Lava Jato para derrubar o Lula, certo? Beleza? Isso é posto. Agora, o que a gente não sabe é qual vai ser esse ano o papel dos Estados Unidos aí na influência, e eu acho que pode ter impacto, sim, de que os ataques ao STF tenham alguma participação e algum incentivo e alguma cooperação de interesses que a gente ainda não conhece totalmente, mas que podem ser de lá. Pois é, e só lembrando, né, na Venezuela, os Estados Unidos sequestraram Maduro porque entendiam que dali do Maduro é que emanavam as principais decisões. No Brasil, eles atacaram o STF, porque é interessante, né? Se você fizer uma correlação de forças, no entendimento deles, no Brasil, eles precisavam fragilizar o STF, e especialmente a figura de alguns ministros, que foram os mais atacados, mas a instituição toda foi atacada, para poder fazer os interesses norte-americanos aparecerem. Rideu, eu acho que eu vou usar aqui um pretexto de te convidar mais vezes, porque nesse ano nós vamos discutir muito essas questões até as eleições. Certamente, indiscutivelmente, o STF vai voltar a ser protagonista nesse processo, embora eu acho que nem eles querem mais ser protagonista de nada, pelo que eu estou entendendo. Há um certo grupo no STF que cansou disso. Eu cansei de brincar desse negócio, toma a bola aí, só que agora não dá para voltar atrás, né? E a gente vai precisar de muita ajuda de vocês aí, do judiciário, de vocês que estudam as questões do judiciário, que operam dentro do judiciário, para poder trazer um pouquinho esses caras de novo para a ordem, para nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Meu caro, te agradecer demais a tua presença aqui, agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente aqui. Não te esquece de dar um like, não te esquece de seguir o Fernando nas redes, de seguir o Fernando quando ele se manifesta nessa situação, porque é um pesquisador de mão cheia, um operador da justiça também, muito qualificado, e que não tem medo de dividir com a gente esse tipo de coisa, tá, gente? Que isso é uma das coisas que eu sempre falo do Rideu, é essa humildade com que ele trata os assuntos, por mais espinhosos que sejam, e sempre compartilhando conosco. Fernando, muito obrigado, um grande abraço para você. Eu te agradeço, nossos papos sempre me trazem novas ideias, novas perspectivas, e eu sempre aprendo contigo. É sempre um prazerzão estar aqui. Obrigado, meu caro, para todo mundo, um grande abraço. Vamos curtir o carnaval, o restinho dele, e depois do carnaval é que a gente começa a briga, porque esse ano tem eleição e a coisa vai ser difícil. Para todo mundo, um grande beijo e até mais.